Fala galerinha do Calculando, aqui é o Felipe, trazendo mais uma videoaula para vocês. Dessa vez uma videoaula sobre funções, a parte 2 da videoaula de funções, a Laura fez a primeira. Então vamos começar. Bem, o primeiro tipo de função que eu vou apresentar para vocês é a função constante. Na função constante, todo x pertencente aos reais é associado ao mesmo f de x igual a c, onde c pertence aos reais também, que é uma constante. E o seu gráfico é uma reta horizontal, ou seja, uma reta que vai cortar apenas o eixo y, uma constante, tá? Vou apresentar para vocês aqui, ou seja, aqui seria uma f de x igual a 1, ó, uma reta horizontal, só cortando o eixo y em y igual a 1, tá? Aqui seria a f de x igual a 1. O próximo tipo de função que eu vou apresentar para vocês é uma função afim. Então, na função afim, a cada x pertencente aos reais que tiver associado ao elemento f de x igual a x mais b, pertencente aos reais com a diferente de zero, porque a diferente de zero. Se aqui for zero, a gente tem uma função constante, né? E o seu gráfico é uma reta. A imagem são todos reais. Vou apresentar para vocês a função agora. A gente vai ter y1, y0, x0 e x1. Por que isso? Porque a gente vai aprender como achar o coeficiente da reta, tá? O coeficiente angular da reta. E a gente precisa desses pontos para achar. Então, a gente vai ter uma reta. Essa reta faz um ângulo θ com o eixo x. E o ΔX e o ΔY é a diferença de y1 com y0 é ΔY. A diferença de x1 com x0 é o ΔX. Mas por que eu estou falando isso? Isso vai ser importante para a gente calcular isso aqui, ó, o A. O A é o nosso coeficiente angular da reta, tá? Então, a gente usando relação trigonométrica, a gente consegue chegar aqui. O cateto oposto sobre o cateto adjacente vai ser a tangente de θ. Com esse cálculozinho aqui, a gente acha o coeficiente angular da reta, ou seja, a inclinação aqui, né, dela. Outra coisa importante é o coeficiente linear. Quem é o coeficiente linear? É o b. E esse coeficiente linear, da onde a gente corta o nosso eixo y, beleza? Então, se a gente zerar x, a gente chega em f de x igual a b, ou seja, y igual a b, então a gente descobre onde a nossa reta vai cortar o eixo y. E onde a reta corta o eixo x, vai ser x igual a menos b sobre a, tá? É só a gente fazer o quê? Igualar isso daqui a zero, então vai ficar x mais b igual a zero. B vai passar para lá negativo, então a gente vai só isolar o x, vai ficar x é igual a menos b sobre a, tá bom? Bem, agora a gente vai fazer um exercíciozinho aqui para treinar a construção de gráfico. Então, construir o gráfico das funções de reais em reais. E o A é y igual a 2. O que é uma função y igual a 2? É uma função constante. Logo, vai ser uma reta horizontal que só corta o eixo y, certo? Então, aqui a gente tem nossos eixos cartesianos. A gente tem o ponto 2 e a reta passando no ponto 2. Fácil, né? Esse é o gráfico de uma função constante y igual a 2. O B, y igual a x mais 4. Aqui a gente já sabe que vai ser uma função afim, né? Aqui é a cara de uma equação de primeiro grau, igual a gente mostrou lá no outro slide. Então, como que a gente vai fazer isso? Onde que o y vai ser cortado? Onde x é zero. Então, o y vai ser cortado em 4, né? Aqui, ó, vai passar por aqui, porque quando a gente zera x, vai ficar y igual a 4, beleza? E quando a gente zera y, a gente vai ter menos x igual a 4, vai multiplicar por menos 1, então vai cortar x no ponto menos 4, certo? Então, a função vai ser aqui. Acho que vocês entenderam, né? Eu posso explicar mais uma vez aqui para vocês por que desse menos 4. Porque quando a gente zera y, a gente vai passar o 4 para lá, vai ficar x igual a menos 4. Ou a gente passa o x para lá, fica menos x igual a 4, a gente multiplica por menos 1, vai ficar x igual a menos 4. Facinho de esboçar, beleza? Agora a gente vai entrar em funções quadráticas. Vamos notar uma coisa aqui muito importante já de começo. Na função afim, a gente tinha ax mais b, função quadrática ax ao quadrado mais bx mais c. E essa cara aqui é uma cara de uma equação de segundo grau, beleza? Então, na função quadrática, cada x pertencente aos reais, associa-se f de x igual a x quadrado mais bx mais c, pertencente aos reais, com a diferente de zero. Por quê? Se a gente tiver a igual a zero, a gente tem uma função afim, certo? O seu gráfico é uma parábola. E aqui é muito importante a gente lembrar, tá? Se A maior que zero, a concavidade está para cima, ela está feliz. Como assim a concavidade está para cima, ela está feliz? Assim, ó, ela vai estar com um sorrisinho, ou seja, vai ser uma função assim. A gente vai mostrar o desenho para vocês, tá?
E se A for menor que zero, a concavidade da parábola está para baixo, ela está triste. Como está triste? Assim. A parábola é o sorrisinho aqui, ó, para cima, para baixo. Aqui está feliz, aqui está triste. Então, quando A maior que zero, carinha feliz, parábola com concavidade para cima. A menor que zero, carinha triste, concavidade para baixo. Então, como que a gente descobre as raízes da função quadrática? Primeiro, a gente vai ser da mesma forma ali com a função afim que a gente vai trabalhar para descobrir onde corta o eixo y. Onde corta o eixo y quando x é zero. Então aqui, ó, a gente vai ter y igual a x ao quadrado mais 2x mais 3. Um exemplo genérico. A gente vai substituir zero em x, então vai ficar 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 mais 3. Logo a gente chega aqui, y é igual a 3. Então, essa função quadrática corta o eixo y igual a 3. E agora, para descobrir onde corta o eixo x, olha lá, a gente tem uma função de segundo grau, né? Então, a gente vai fazer o quê? O Bhaskara. A gente vai igualar essa função aqui a zero, então y vai ser zero. Quando a gente faz isso, e a gente vai fazer um exercício sobre isso, é um exemplo genérico, só para mostrar para vocês, tá bom? A gente vai ter o delta e o x. Quando a gente tem delta maior que zero, a gente tem duas raízes reais. Ou seja, a nossa parábola vai cortar x em 2 pontos. Porque tem duas raízes reais, o que é uma raiz, quando a nossa função zera. Se a gente tem 2 pontos que essa função zera, o nosso x vai ser cortado em 2 pontos. Aqui está o desenho, ó, vocês podem notar que aqui corta em 2 pontos o nosso eixo x, porque o nosso delta vai ser maior que zero. Quando a gente tem delta igual a zero, a gente vai ter uma raiz real só uma. Ou seja, vai cortar o eixo x em apenas um ponto. Aqui a gente tem um exemplo. Beleza? Ó, nota que corta só aqui na origem, no caso, em x igual a zero. Vai cortar o eixo x aqui. Cortar não, vai encostar ali, né? Então, e a gente tem um outro exemplo, que é quando o delta é menor que zero. Nesse caso, a gente não tem raiz real, ou seja, não vai cortar nosso eixo x, certo? Aqui, ó, não corta o eixo x, passa só no eixo y, beleza? Agora a gente vai aprender um passo muito importante, que é como achar o máximo e o mínimo de uma função. Aí a gente acha a partir do y do vértice, que é menos delta sobre 4a, e o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Além de achar o máximo e o mínimo da função a partir do y do vértice e x do vértice, a gente também consegue achar a imagem da função da seguinte forma. Se a é maior que zero, então a concavidade vai ser para cima, a nossa imagem vai ser fechado em y no vértice, que é menos delta sobre 4a, até mais infinito aberto. Graficamente, aqui a gente tem nosso x e y no vértice, né? Aqui é o y no vértice. Então, aqui é ponto de mínimo, né? É o menor ponto aqui que a nossa função assume. E a nossa imagem vai daqui de y no vértice, fechado até mais infinito, né? Consequentemente, se a é menor que zero, concavidade vai ser para baixo, e a imagem da nossa função vai ser aberta em menos infinito, até o nosso y do vértice fechado. Então, graficamente, a gente vai ver aqui, ó, concavidade para baixo, esse ponto de y do vértice vai ser um ponto de máximo, e a nossa imagem vai de menos infinito até o y do vértice. Beleza? Bem, agora a gente vai fazer um exemplo de como esboçar uma função quadrática. Então, esboce o gráfico da função y igual a 2x² menos 8x mais c. Mais 6, né? O primeiro passo, a gente vai olhar a concavidade da nossa parábola. Para onde que está a concavidade dessa parábola? Só observar aqui o coeficiente a. O coeficiente a é 2, ou seja, é positivo, maior que zero. Logo, nossa concavidade vai estar voltada para cima. A maior que zero, então a concavidade da parábola está para cima. Segundo passo, achar onde intercepta o eixo y. Onde intercepta o eixo y? Quando x é zero. Então, substituindo zero, a gente vai chegar em 2 vezes 0 ao quadrado, menos 8 vezes 0, mais 6. Isso vai resultar em 6. Logo, nossa parábola é cortada no eixo y em y igual a 6. Terceiro passo, a gente vai achar o delta. Para que o delta? Achar as raízes da nossa função, além de achar o y do vértice, né? A gente precisa do delta para achar o y do vértice. Então, o que é achar as raízes? Achar onde nossa função vai interceptar o eixo x. Como que a gente faz isso? Bhaskara. Então, vamos começar. Delta é igual a b² menos 4ac. b² é menos 8 ao quadrado, menos 4a, que é 2, c, que é 6.
Menos 8 ao quadrado, 64. 4 vezes 2 vezes 6 dá 48. Lembrando desse sinal aqui do meio, então vai ser 64 menos 48. Nosso delta é igual a 16. Nosso delta é maior que zero, ou seja, a gente vai ter duas raízes reais. Se a gente tem duas raízes reais, isso significa que vai cortar o eixo x em dois pontos. Beleza? Então, x1 é aquela formulazinha. Menos b mais raiz de delta sobre 2a. Menos b, menos 8, mais raiz de 16, que é 4, sobre 2 vezes 2, porque nosso a é 2. Então, vai ficar 8 mais 4 sobre 4. Isso vai resultar em 3, ou seja, o primeiro ponto onde corta nosso x é x1 igual a 3. O segundo ponto, o x2, vai ser menos b, menos raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar 8 menos 4 sobre 4, e isso dá 1. Então, o nosso próximo ponto que vai cortar o eixo x é em x igual a 1. Agora vamos calcular o y do vértice x do vértice para descobrir máximo e mínimo da nossa função. O y vértice vai ser menos delta sobre 4a. Então isso vai ser 16, que é nosso delta, sobre 4a, que é 4 vezes 2, é menos 2, isso resulta. E o nosso x do vértice é menos b sobre 2a. O x do vértice vai ser menos b, que é menos 8, sobre 2a, que é 2 vezes 2, vai dar menos 2, só que tem esse menos aqui de fora, menos 2 com menos vai dar 2, beleza? E aqui vai ser um máximo ou um mínimo? Vai ser um mínimo, né? Porque a concavidade está para baixo. A gente vai ver isso agora, ó. Aqui é nosso x e y do vértice, beleza? Ó, o x é 2, como está escrito aqui, ó. E o y é menos 2. E é um mínimo, né? É o ponto mínimo da nossa função. Onde que corta o eixo x? Em 1 e em 3. Que é o que a gente calculou aqui, ó. Olha como é legal de calcular e ver no gráfico, assim, que é verdade o que a gente calculou. E onde corta o eixo y? Em y igual a 6, aqui. A concavidade para cima, como a gente foi o primeiro passo que a gente viu. Então, a gente acertou tudo, este é o gráfico. Bem, agora a gente vai apresentar para vocês a função modular. Na função modular, a cada x pertencente aos reais, associa-se uma f de x igual a módulo x pertencente aos reais positivos. Ou seja, tudo que sai dentro do módulo sai positivo, certo? O domínio são todos reais e as imagens são todos reais positivos. Ou seja, o domínio, a gente pode atribuir qualquer valor para x. Pode ser menos 2. Só que a nossa imagem vai ser 2, porque vai sair sempre positivo de dentro do módulo. Então, módulo de x igual a x, se x maior ou igual a 0. E módulo de x igual a menos x, se x for menor que 0. Para todo x pertencente aos reais. Aqui está a nossa função modular. E agora a gente vai fazer um exemplinho para fazer a cara da nossa função modular, né? Aprender a esboçar o gráfico. Então, construa o gráfico da função definida em reais por f de x igual a x, módulo de x menos 1 mais 2. Então, para a gente construir, a gente vai primeiro esquecer o mais 2 e vamos esquecer o x menos 1 também. Vamos lembrar da aula da Laura lá do passado para fazer esse gráfico. Por quê? A gente vai fazer as translações da f de x. É a gente conseguir manejar a nossa função, ou seja, a gente vai começar com a função módulo de x, que é essa daqui apresentada aqui em cima. Função módulo de x é assim. Só que a gente está tirando menos 1. Quando a gente tira menos 1 da nossa função módulo de x, tirando menos 1, ela vai se deslocar uma unidade para a direita no eixo x. Lembra da aula da Laura, tá? Para a gente conseguir fazer isso. E agora, a gente vai acrescentar 2. O que acontece? Sobe 2 no eixo y. Então, aqui a gente tem o resultado no nosso exercício. Esse é o gráfico da f de x igual ao módulo de x menos 1 mais 2, a partir das translações da nossa função que a gente já aprendeu nas aulas passadas. Os últimos dois casos que iremos estudar vai ser função exponencial e função logarítmica. Na função exponencial com base a cada x pertencente aos reais, associa-se f de x igual a elevado a x pertencente aos reais, onde a é maior que zero, porque se a for zero e aqui for menos x, a gente vai ter 1 sobre 0 elevado a x. Ou seja, vai ter um zero no denominador, o que não pode, a função não está definida daí. Então, a vai ser sempre maior que zero. E a é diferente de 1, porque 1 elevado a qualquer número é sempre 1. Então, viraria uma função constante, deixaria de ser uma função exponencial. Seu gráfico sempre corta em y igual a 1 e nunca toca o eixo x. Então, graficamente, a gente vai ter aqui, ó, corta em y igual a 1 e nunca vai encostar no eixo x. Então, esse caso é para quando a é maior que 1. A gente também tem o caso quando a está entre 0 e 1. Tá? Da mesma forma, corta em y igual a 1
e nunca vai encostar no eixo x. Agora, na função logarítmica, a cada x pertence aos reais, associa-se a log de x na base a igual a y, agora pertencente aos reais, e uma regrinha aqui, né, de logarítmico, a elevado a y vai ser igual a x, certo? A elevado a y é igual a x, e x é maior que zero, e a vai ser diferente de 1. Seu gráfico sempre corta em x igual a 1 e nunca toca o eixo y, é o inverso, né, do gráfico de cima. Então, a gente pode observar aqui que a imagem vem daqui, ó, de mais infinito, e vai decrescendo até menos infinito, só que nunca vai encostar no eixo y, tá? Ela nunca vai encostar, vai decrescer infinitamente aqui sem encostar no eixo y. Este caso aqui é para quando a é maior que zero. A gente também vai ter o caso que a está entre 0 e 1, beleza? Muito obrigado por terem acompanhado a aula, espero que estejam gostando do canal. Se inscrevam, compartilhem, curte e até a próxima videoaula.